Uma boa noite a todos e vamos para o nosso estudo semanal do livro Terra, um mundo de regeneração e você. Hoje nós iremos concluir o capítulo 2 do livro, A Grande Transição. E, como sempre, iniciamos com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É o comentário à primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Separamos esse parágrafo. Se aspiramos a desfrutar os tesouros da vida e do tempo, apliquemos a regra áurea na esfera de nossa língua. Insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós. Então vamos aqui fazer uma rápida reflexão para iniciar o nosso estudo. É interessante a importância que Emmanuel nos chama a atenção para considerar a questão da maledicência, da observação crítica da vida alheia. De tal modo que ele inicia essa observação dizendo a nós: se desejamos, se aspiramos a desfrutar os tesouros da vida e do tempo, apliquemos a regra áurea. A regra áurea é a do fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Na esfera da nossa língua. Então, quando refletimos sobre essa observação de Emmanuel, percebemos que por trás da exata noção da importância de estar de bem com a vida, de se sentir em harmonia com as leis de Deus, de compreender os objetivos maiores da existência humana, que nos é possibilitado pela revelação espírita, isso nos faculta a ter um nível de consciência, de gratidão, de harmonia com a vida, com os objetivos como um todo, que não há campo para estarmos utilizando-se da palavra em detrimento do nosso próximo. E por isso Emmanuel continua: insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós. Sempre importante essa vivência positiva dos reais objetivos das leis divinas, que é a perfeição e a felicidade de todos nós. De tal maneira que o olhar de compreensão, de amor e de misericórdia não abre possibilidades a gastar com a maledicência. Vamos então para o estudo desta noite. A grande transição é a quarta parte do nosso estudo. As partes anteriores se encontram em nosso canal no YouTube e hoje nós iremos concluir o segundo capítulo deste livro. O primeiro tópico que separamos nos diz o seguinte: espíritos das sombras, especialmente utilizando médiuns fascinados, têm oferecido revelações falsas,
com o fim de acender o medo coletivo, para que as pessoas amedrontadas fiquem também desesperançadas. O enfoque principal que este livro nos traz é a percepção desse período de transição nos aspectos positivos e reais que a revelação espírita nos possibilita. Afastar esse clima de ansiedade, de medo de catástrofes e de acontecimentos piores. Hoje, né, nos dias que se passam, tem-se acendrado o medo de uma terceira guerra mundial, que seria profundamente catastrófica, sobretudo pela grande possibilidade do uso de armas nucleares. E isso tem causado muita ansiedade em muita gente. Mas nós que temos recebido a luz do Evangelho do Cristo, através da doutrina espírita, somos chamados a perceber, na própria palavra do Mestre, as diretrizes de segurança e de confiança que devemos trabalhar em nós mesmos e, sobretudo, nessa época que estamos vivendo. Então, ocorre grande incidência de revelações de determinados médiuns ou de pessoas que se dizem com poderes paranormais, de trazerem ainda mais elementos negativos, normalmente associados a criar um clima de medo, quase que de pânico, nas pessoas que são sensíveis às revelações desses médiuns. A respeito dessa fase como um período apocalíptico, de resultados terríveis para a humanidade. E nós iremos ver ao longo do estudo dessa noite como cada um desses aspectos é dimitizado, é eliminado pela justa compreensão da revelação espírita. Então, como o texto aqui diz, isso gera medo, aumenta a desesperança em muitas pessoas que ficam naquele clima de que algo muito terrível está por acontecer com a humanidade e que ela também estará sendo envolvida por isso. Prossigamos. Nosso compromisso dentro do movimento espírita é com a esperança de dias melhores, fruto da renovação do planeta para melhor. Cumpre-nos não amedrontar, mas sim, sempre, focar a necessidade de transformação para melhor, individual e coletivamente. Então, aqui é um aspecto muito sério do que nós estamos estudando. O compromisso que cada um de nós tem com a doutrina espírita, dentro do movimento espírita, é de gerar esperança e expectativas positivas. Ora, todo esse quadro de instabilidade em que o planeta está vivendo, ele objetiva, sobretudo, nos acordar à busca dos valores espirituais transformadores, da nossa espiritualização, da nossa ação no bem e na caridade. E isso porque, de fato,
amparados pela revelação espírita, nós somos chamados a sermos trabalhadores de expectativas positivas e que compartilhemos com as demais pessoas esse lado que é alicerçado dentro da revelação espírita. Mas essa questão vai ser bem trabalhada durante o estudo dessa noite. Tá? Ocorrerão essas bênçãos porque espíritos não comprometidos com o mal estarão no planeta construindo o reino dos céus nos corações e trabalhando eficazmente em favor da solidariedade atendida pelo amor. E aqui nós vamos começando a entender matematicamente, logicamente, porque o Espiritismo nos traz esse clima de positividade e de esperanças boas e reais. Por quê? Espíritos não comprometidos com o mal estarão reencarnando em nosso planeta, estão e estarão. E para trabalhar eficazmente em favor da solidariedade atendida pelo amor. Há todo um processo de renovação dos espíritos que estão reencarnando na Terra, aonde muitos têm tido uma última oportunidade para o seu despertar espiritual, e que se essa oportunidade não é aproveitada, e esses espíritos voltam a trilhar o caminho do egoísmo e dos desequilíbrios morais, eles não voltarão mais a reencarnar na Terra. E em seus lugares, espíritos do bem, comprometidos nesse trabalho de renovação do nosso planeta, estarão ocupando esses lugares. Os irmãos, geradores de distúrbios e de conflitos, os arruaceiros, aqueles que se complazem nos campeonatos da perversidade, por sintonia vibratória, serão transferidos para outro planeta, cuja psicosfera será compatível com as suas condições. Então, vejamos bem, isso que aqui é colocado por este livro que estamos estudando tem bases em inúmeras obras mediúnicas através de diversos médiuns. São textos que nos vêm através de espíritos como Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, André Luiz, e que merecem todo o nosso respaldo e certeza do material que eles nos trazem. Então, agora na Terra, está se dando essa renovação de espíritos. Claro, está se dando de forma paulatina, não é de forma súbita. Mas os objetivos maiores das leis divinas hão de ser conseguidos e realizados. E quais são esses objetivos? O progresso, a evolução, não só dos habitantes, como do próprio planeta Terra, que deixará de ser orbe de provas e expiações para mundo de regeneração. O Pai amantíssimo vela pelo universo, havendo delegado a Jesus a criação e a governança da Terra, que vem conduzindo com inefável amor e ímpar compaixão,
a fim de nos despojarmos das imperfeições que nos retêm na retaguarda. É muito importante esse texto. Vamos analisar de forma mais detalhada. Primeiro, como é importante as bases firmes que a doutrina espírita nos dá sobre a natureza de Deus. Deus é o Pai de infinito amor, misericórdia e justiça. Através das leis divinas, criadas para o nosso progresso, felicidade, vamos sendo amadurecidos através das experiências reencarnatórias para alcançar o objetivo maior dessas leis. Temos na revelação espírita as possibilidades que devem estar sendo trabalhadas dia a dia da mudança de nossa percepção, do nosso ponto de vista sobre o que acontece na Terra. Para estarmos sempre discriminando e analisando, sob o olhar do espírito imortal, todos os eventos que estão se dando no planeta. De tal forma que, para nós, Deus é o Pai amantíssimo e que Jesus está na diretriz do planeta. Ele é o criador, o organizador, o engenheiro do nosso planeta, que vem conduzindo com inefável amor e ímpar compaixão, a fim de nos despojarmos das imperfeições que nos retêm na retaguarda. Ou seja, todas as dificuldades, problemas, doenças que esse período, sobretudo, nos tem trazido, objetiva o nosso progresso, a nossa felicidade. Mas é claro que é preciso trabalharmos cada vez mais a percepção espiritual da vida. Para isso, a importância do estudo da doutrina espírita, de obras como as de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, dentre outros espíritos, que nos mostram em detalhes as atividades, a atuação dos espíritos desencarnados entre nós e no plano espiritual, evidenciando em detalhes como as leis de Deus se realizam na terra e fora da terra, mas que é preciso, é indispensável, o entendimento espiritual da vida para a real compreensão de todas essas situações que estão envolvendo a humanidade nos dias atuais. Jesus está no leme dessa grande embarcação chamada Terra. Tudo está sob o seu controle amoroso e sábio. Ele mesmo diz: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Até os espíritos empedernidos no mal, que estão sendo exilados, farão oportunamente o autoencontro. Como filhos pródigos, retornarão à casa do Pai. Então, mais do que nunca, é preciso termos certeza de que Jesus está no leme dessa embarcação chamada Terra. E que o seu comando é amoroso e sábio. E que, mesmo para os espíritos
empedernidos no mal, que sejam exilados da terra, não é um exílio para sempre. Mais adiante eles também despertarão e terão oportunidades outras de marcarem positivamente a sua caminhada evolutiva. Então, não há castigo, não há sofrimento e dificuldades sem propósitos. Não. Tudo dentro do amparo, da misericórdia e da proteção divinas, para que os maiores objetivos da nossa vida sejam alcançados. Verdadeira revolução espiritual está sendo travada no mundo das causas, a fim de que, advento do amor e da caridade, do bem e da misericórdia, possa dar-se sem precipitação, dentro de uma programação muito bem elaborada. É assim que a espiritualidade nos chama e nos presenteia com esses ensinos, para que tenhamos paz e equilíbrio dentro de nós, tal como Jesus já o havia dito a seus discípulos antes de retornar à vida maior: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa paz e essa serenidade interior que somos convidados a usufruir, mesmo diante de todo esse período de vicissitudes, de transformações, de mudanças em que o planeta está inserido. Então, no mundo das causas é no mundo espiritual. Está havendo uma verdadeira revolução. Para o quê? Para a orquestração do advento do amor, da caridade, do bem e da misericórdia na Terra, estabelecendo os alicerces e as bases firmes para o planeta de regeneração futura. E tudo isso, meus amigos, dentro de uma programação muito bem elaborada. Não é sorte ou acaso, é tudo dentro de uma programação elaborada pela espiritualidade do bem que está no comando. De igual maneira, estarão reencarnando-se elevados espíritos da filosofia e da arte, da religião e da política do passado, considerados pais dessas doutrinas, a fim de poderem reformular e conduzir às origens do ideal dos quais os seus postulados foram afastados. Então, esses espíritos elevados que marcaram fortemente a ciência, a filosofia, a educação, em várias áreas da humanidade, durante séculos, esses espíritos estão de retorno à Terra. E o objetivo é ainda o aperfeiçoamento do trabalho que realizaram. Exatamente para dar porte seguro à instalação do mundo de regeneração. Quando um desses espíritos reencarna, já faz uma grande diferença no planeta, como aconteceu com Sócrates, Francisco de Assis,
dentre outros. Imaginemos o que acontecerá quando eles reencarnarem numa mesma época. Quão grandioso será este momento. E essa época, meus irmãos, é essa que nós estamos vivenciando. Imagine grandes espíritos que iluminaram a história da criatura humana, retornando em uma mesma geração. Como haverá material para uma mudança profunda nos valores e na espiritualização do homem como um todo. É isso que a doutrina espírita nos convida a estarmos alimentados, sensibilizados, cientes de que isso está acontecendo de forma imperceptível para muitos, mas que é uma realidade revelada a nós pela doutrina espírita. Pela reencarnação em massa de espíritos missionários ligados à própria terra, cumprindo as leis divinas, tudo está planejado para que estes dias de sofrimento, da grande transição, sejam abreviados e marchemos rumo à regeneração. Essa maravilha que a doutrina espírita nos chama a estar compartilhando, a estarmos alimentando em nosso íntimo, de que a Terra está sob a diretriz maior do Cristo cósmico e que está mandando comissões elevadas aqui na Terra. Esses espíritos que já marcaram sua passagem de forma brilhante em nosso planeta. E tudo isso cumprindo as leis divinas. Tudo está planejado. E o objetivo maior, entre outros, é a abreviação do sofrimento e das provações desses dias. É evidente que por trás de todo esse trabalho meticuloso da espiritualidade, nós somos chamados a ser pequenos parceiros desses espíritos. E o que esses espíritos esperam de cada um de nós é que nós façamos a nossa parte, através da nossa espiritualização, da nossa renovação mental, da sintonia que estejamos cada vez mais estabelecendo com os espíritos do bem, através da vivência da caridade, do amor, do aprofundamento do estudo, do entendimento da vida espiritual, como nos é colocado pela revelação espírita. É isso que esses espíritos esperam que cada um de nós faça. E fica esse convite para que o façamos. Estamos assim chegando aos momentos finais desse nosso estudo. Agradecemos a todos aí que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite para todos. Até o próximo estudo.